baseado muito nas últimas aulas, né? Sobre evolução. E hoje a gente vai falar um pouco da evolução da espécie humana, né? Como é que a espécie humana evoluiu. Isso, pessoal, a gente vai tratar a partir de uma abordagem científica, certo? A gente até viu, né, nas últimas aulas, falando um pouco de outras abordagens, principalmente a abordagem criacionista, né? Que Deus criou o homem, né? A gente falou um pouco lá da Arca de Noé, dos animais. E nessa aula a gente vai falar um pouco da evolução da espécie humana a partir da abordagem científica, certo? Tranquilo? Vamos começar, né? Já que a galera não quer aparecer, a gente inicia do mesmo jeito. Acho que vão aparecer durante o decorrer da aula. Pessoal, a início de tudo, a gente vai falar um pouco sobre a evolução humana, né? E alguém sabe dizer onde foi que começou mesmo essa espécie? Onde foi que teve a origem a espécie humana? Qual foi o continente? Quem sabe dizer? Continente como assim, Humberto? No local? O local do mundo onde a espécie humana surgiu. Onde eu digo nem a espécie humana, né? Mas a origem do ser humano, né? Que não era nem considerado ser humano ainda, né? Não tinha ainda essa evolução até chegar à evolução humana. Mas onde foi que teve a origem? O ponto lá no mundo em que o animal ancestral, né, que deu origem aos seres humanos, onde foi que ele se iniciou? Onde foi que ele começou no mundo? Alguém sabe dizer qual foi o continente? Pessoal, o berço da humanidade, né, onde teve a origem do ser humano, foi lá na África, certo? Da África ou então lá pelo Egito. E pronto, é mais ou menos por aí, só que foi um pouco antes, viu, Ronald? O berço da humanidade, ele vai ter início lá, porque por que se diz que foi lá na África onde teve a origem do ser humano? Porque lá primeiro foram encontrados mais fósseis antigos, né, dos ancestrais humanos, o ancestral do ser humano, que é o Australopithecus, que a gente vai ver, o fóssil mais antigo foi encontrado lá. Então, por ter sido o local onde foi encontrado o mais antigo, então tem-se por fato que lá foi onde teve a origem, certo? Teve pesquisa pelo DNA que indicam que pela diversidade genética, né, a diversidade de genes que tinha esse homem, o homem moderno ele vai surgir aonde? Lá na África, certo? Então, na África foram encontradas ossadas, pedaços de crânio, maxilar, dentes, né? Encontraram diversas evidências que o ser humano teve origem lá no centro do continente africano, né? Aí aqui, pessoal, mostra um pouco da linhagem, certo? Dos ancestrais até chegar ao Homo sapiens sapiens, né? Alguém lembra lá o que significa Homo sapiens sapiens? Alguém lembra? Eu acho que o Fabiano, o Edivaldo, o Thiago já deve ter falado para vocês, não? Sobre o Homo sapiens. No primeiro ano falou, mas não lembro não. Lembra não? Alguém lembra o que significa sapiens? Se eu disser assim, o Ronald tem a sapiência, o que significa? O que será que significa sapiens? Inteligência. É quase, é quase. Sapiens é pensar, certo? Então, botaram até, é meio redundante, né? Homo sapiens, sapiens, mas essa de sapiens é que o homo, ele começou a pensar, né? São palavras em latim, né? A gente vai ver falando sobre um pouco sobre essa homo, o que seria o homo, né? Sobre a origem dessa palavra, mas o homo sapiens sapiens é o homem que sabe pensar, né? Que pensa e que pensa, como se fosse redundante. Mas se a gente vê por essa imagem aqui, pessoal, antes de ter o Homo sapiens sapiens, né? Que é a nossa espécie atual, né? Não sei se vai ter evolução ou não. Eu acredito que a evolução do ser humano está decaindo em vez
de melhorar, mas aí é outra história, né? Então, pela linha, a gente vê ó, que o Homo sapiens sapiens teve diversos ancestrais, né? Antes de chegar no Homo sapiens, antes de chegar na nossa espécie, né? Ó, teve o Homo erectus, Homo habilis, o Australopithecus, que foi o primeiro, né? Então, isso daqui, pessoal, eu acredito que o Thiago já tenha falado com vocês, mas a gente vai ver de uma forma mais completa, certo? Uma forma mais aprofundada. Aqui a gente consegue ver uma diferença do crânio, né? Ó, a gente vê o crânio do Australopithecus é de uma forma, né? O do Homo habilis, a gente vê que ao decorrer das evoluções, ao decorrer de uma nova espécie aparecer, o cérebro humano começou a se desenvolver, né? O cérebro humano começou a aumentar. E é isso que tornou-se possível o ser humano a ter essa inteligência, né? Que a gente vai discutir no decorrer da aula. Aqui mostra um pouco sobre o nosso ancestral mais antigo, né? Que a gente tem conhecimento. Olha a diferença, né? Do Australopithecus para o Homo sapiens, né? Olha o nível de evolução que teve, né? Aqui, pessoal, nesse outro slide, está mostrando um pouco da linhagem, ó. Aqui está um pouco ruim, mas dá para a gente ver um pouco que o Australopithecus ele vai surgir há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, certo? Então, o Australopithecus ele vai ter diversas ramificações, certo? A gente vê que, olha como é demorado uma espécie para evoluir e se tornar em outra espécie. Olha a quantidade de tempo que o Australopithecus passou para ser considerado uma outra espécie, né? Ó, ele teve origem há mais ou menos 6 milhões de anos atrás, certo? E a partir disso, o Australopithecus começou a ter diferenciações, ó. Em 5 milhões, 4 milhões, em 3 milhões, aqui ele se ramificou, né, em duas espécies diferentes, até mais ou menos 1 milhão de anos atrás, ó. Demorou 5 milhões de anos só para o Australopithecus conseguir mudar de espécie, né? Conseguir essa espécie morrer, certo? Não conseguiu se adaptar e se tornou uma outra espécie, certo? Eu não sei se vocês já assistiram o filme A Era do Fogo? Alguém já... É um filme até bem antigo. Alguém já assistiu? Não sei se o Thiago vai para vocês. Pronto, pois eu vou passar para vocês para a gente ver como era essa interação de uma espécie confrontando a outra, certo? Professor, então quer dizer que... deixa eu colocar aqui na outra. Então quer dizer que o Australopithecus ele morreu e deu origem a outra espécie? Não. Pode ser que o Australopithecus e a espécie mais evoluída do Australopithecus tenham vivido, né, em conjunto, não em conjunto, mas tenham vivido simultaneamente. E a espécie mais forte vai conseguir dominar a espécie mais fraca, né, a espécie que não conseguiu se adaptar ao ambiente, como a gente vai ver que aconteceu principalmente com o Homo sapiens e o homem de Neandertal. A gente vai ver que eles conviveram praticamente juntos e a nossa evolução, o Homo sapiens sapiens, é dessa junção do homem de Neandertal para o Homo sapiens, mas a gente vai ver mais para frente, certo? Aqui, pessoal, só comparando ó, o maxilar, né, a arcada dentária do Australopithecus para a espécie humana e para o chimpanzé, certo? Porque o chimpanzé, os primatas, eles também têm os primatas e o ser humano. O que que os macacos e os seres humanos têm em comum? A gente, dos macacos, a gente tem o mesmo ancestral, certo? O mesmo ancestral, o Australopiteco. O Australopiteco, ele vai evoluir, certo? A sua linhagem. Ele vai se ramificar um ponto para se tornar os primatas e o outro para se tornar a espécie humana, certo? A gente vai ver no decorrer desses slides. Aqui mostra a última linhagem dos Australopithecus, né? Que é o Australopithecus afarensis. Olha como a gente já consegue ter um pouco de identificação, né? Principalmente com os primatas. Eles viviam na África, né? Tinham uma estrutura um pouco baixa. Os machos tinham 1,50 e as fêmeas no máximo 1,10 m. Olha como eles eram bem menores, né? Do que a espécie humana.
pesava entre cerca de 30 e 40 quilos, e o seu crânio tinha um volume bem pequeno, né? Um volume até 450 centímetros cúbicos, certo? O fóssil mais antigo, né, dessa espécie é chamado de Lucy, né? Como se fosse a mãe de toda a espécie humana. E aqui é mostrar um pouco da Lucy, né? Ela é encontrada, a Australopithecus afarensis. Após a Australopithecus afarensis, a gente tem o Robustus, né? Que também vivia na África, pesava 40 quilos e tinha a sua mandíbula mais proeminente. Olha a diferença, pessoal, desse para o outro, né? Ele já está começando a se adaptar. Ó. Ele já tem uma mandíbula melhor para conseguir mastigar o alimento. O crânio, certo? O crânio, principalmente, essa evolução do crânio é o que torna o que a gente é hoje, né? Porque com a evolução, com o tamanho do aumento do crânio, o cérebro começa a se desenvolver mais, né? Então a gente já vê que tem uma diferença de uma espécie para outra. Aí, como não era possível viver em árvores, né? Os primatas eles tiveram que se adaptar a viver na savana. Olha o passo da evolução desses primatas, né? Eles tiveram que se adaptar a viver na savana em um espaço mais aberto e menos arborizado. Aí aqui mostra um antepassado, né? Que se chamava mostra o Australopithecus, né? E um macaco do sul. Olha a diferença, né? Dos dois que viveu há 4 milhões de anos. O macaco ele era mais curvado, ele não sabia fazer instrumentos, mas usava seixos, né? Usava pedras quebradas e ele não era totalmente híbrido, né? Olha a diferença. O que o Australopithecus era, né? Era praticamente um macaco, né? O que o macaco é hoje. Aí, com o tempo, né? Para o Australopithecus começar a se adaptar, ele teve essa movimentação entre as árvores da savana, levou com que os primatas tivessem que andar longas caminhadas e sem poder se deslocar em árvore, se deslocar de árvore para árvore. E isso, pessoal, é aquilo, né? Vocês lembram lá da última aula que a gente falou da lei do uso e desuso? Se eu não preciso mais, certo? A savana já está aberta, tem poucas árvores, eu não preciso andar, eu não preciso usar os meus braços para estar pulando de uma árvore para outra, né? As espécies começaram a se evoluir, né? Então, essa espécie, ela começou a ter uma postura mais ereta, né? Começou a ter uma vantagem sobre as outras. Por quê? Porque ela proporcionou o hominídeo, né, a ter uma locomoção mais rápida e mais cômoda, né? Então, por isso é mais eficiente, possibilitou que a procura de predadores e presas por cima da vegetação, né? Porque quando você se ergueu, você consegue ter uma visão melhor da presa e também dos predadores, né? O transporte de objetos, porque quando você libera as mãos, você não precisa mais colocar os membros superiores para caminhar, você primeiro, né, tem uma vantagem, porque você vai ter uma postura maior, você vai conseguir ver os seus predadores e as suas presas mais longe, e você vai utilizar aquelas mãos, aqueles braços, para outros fins, né? No caso aqui, para começar a transportar objetos, certo? Então, essa postura do homem, da evolução do homem para começar a ser bípede, vai possibilitar, né? A gente viu a movimentação entre as árvores, né? A gente mais pelo chão, a possibilidade de carregar objetos e a capacidade de enxergar, né, os seus predadores. Olha a evolução. Só do homem conseguir se erguer e liberar os braços, para não precisar mais se locomover com os braços, olha a vantagem que ele vai ter em relação aos outros animais, né? E aqui mostra um pouco sobre o que foi, né? A locomoção bípede. Primeiro, posição vertical, mais ereto, né? O cérebro começa a se desenvolver mais ainda, né? Sempre o desenvolvimento do cérebro, desenvolvimento da linguagem e o aumento da caixa craniana, certo? A libertação da mão também, o que traz a libertação da mão? A habilidade manual e a oponência, né, do polegar. E o polegar, pessoal, essa vantagem que a gente tem, né, além de jogar videogame, né, ela foi muito importante na evolução do homem. O homem conseguiu utilizar as mãos, principalmente para fazer ferramentas, né? Aí o gênero Homo, né? O que seria o gênero Homo? O Homo, ele provém do latim, certo? Só um minutinho, pessoal. O Homo, ele provém do latim, né? E significa pessoa. Então, foi inicialmente utilizado por Carolus Linnaeus, né? Quando elaborou
um sistema de classificação. Eu acho que o Nonato já deve ter falado para vocês que a classificação das espécies é utilizado muito no latim, né? O latim era bastante utilizado para classificar o gênero, a família, a classe, a espécie. Então, o homo também é uma palavra em latim, né, que significava pessoa. Muitas delas seriam nossos antepassados. No entanto, outras podem ter sido apenas evoluções que acabaram por extinguir, certo? Então, as diferenças entre as variações das espécies são, em alguns casos, mínimas, certo? O que está querendo dizer aqui? É que devem ter existido, pessoal, muitas outras espécies que são evoluções do Australopithecus, mas essas espécies, elas não conseguiram, elas morreram, elas não conseguiram se adaptar ao ambiente, certo? Ela não conseguiu dar uma linhagem ao que a gente vê dos hominídeos, né? Aqui mostra um pouco, ó, da árvore genealógica desses hominídeos, né? A gente vê aqui embaixo, ó, como se fosse a matriz, né? Aqui tem há 4,2 milhões de anos. Aí desse Australopithecus, tem um Australopithecus afarensis, né? Que é daqui que vai dar duas origens, né? Ó, a origem do Homo, né? E a origem dos primatas, certo? Vocês conseguem ver aqui, pessoal, que essa espécie do Australopithecus ela se ramificou em duas, ó. Uma partiu para ser a linhagem dos chimpanzés, dos macacos que a gente conhece hoje em dia, e a outra partiu para se ramificou. É como se uma espécie ela deu origem a duas. Uma foi para a linhagem dos primatas e a outra foi para a linhagem dos hominídeos, certo? Aí, um erro que a teoria do Charles Darwin deu, que ele teve, né? Um erro dessa teoria. Não foi nem erro, não vamos dizer que é erro, porque o Charles Darwin é do século XIX, lá não tinha tanto acesso à tecnologia como a gente tem hoje em dia. Mas uma definição que o Darwin deu, que depois foi desmistificada, foi contradita, foi que o homem era descendente do macaco, certo? Era como se o macaco fosse o ancestral do homem, certo? Mas com mais estudos a gente viu que não. A gente viu que o homem e o macaco, eles tiveram o mesmo ancestral em comum. Então essa espécie, né, o Australopithecus, deu origem a duas linhagens diferentes, né? A linhagem dos hominídeos e a linhagem dos primatas, certo? E uma dessas linhagens dos homos, né, dos hominídeos, é o Homo habilis, né? Alguém lembra nas aulas lá do Tiago que seria o Homo habilis? Roberto, Pode falar. o que garante que já que são do mesmo ancestral compartilhado, né? O que garante que os primatas não evoluam e acabem virando uma nova espécie de seres humanos? Assim, eu acho que o que garante isso é principalmente pelo desenvolvimento do crânio, certo? O cérebro, o que é que diz, a gente tem mais ou menos, tem mais de 90% de semelhança com os macacos, né? A gente tem, eu acho que é 90, a nossa genética é muito parecida com a do macaco. Mas o que é que diferencia a gente dos macacos, né? É essa capacidade que o ser humano conseguiu de pensar. O hominídeo, a vantagem que a gente tem sobre a maioria dos animais, a gente não tem uma estatura que tem vantagem, né? Uma estrutura física que dá vantagens com os animais, mas a gente tem a mente, certo? O cérebro foi o que fez a gente evoluir muito. É tanto que eu não sei se vocês já assistiram Planeta dos Macacos, principalmente esse novo, que é quando é que o macaco começa a ter vantagem sobre o ser humano? Para quem assistiu Planeta dos Macacos? Alguém sabe dizer? Quando é que, lá na ficção, né, quando é que o macaco começou a ter essa vantagem? Que até Acho que quando ele começou a pensar. Quando ele começou a pensar, né? É tanto que precisou de uma modificação genética, né? Para ele começar a pensar e entender o que está acontecendo ao seu redor. E aí, com a vantagem que um gorila tem, né? Olha a vantagem de força que um gorila tem para um ser humano. Então, será que pode evoluir o macaco? Tomara que não, porque pode ser que vire um novo planeta dos macacos.
Mas o ser humano vai ter sempre essa vantagem. É tanto que o Ei, homem... Alberto, Pode falar. mas sabia que o macaco só não fala porque ele não desenvolveu um ossinho que a gente tem aqui perto da garganta, uma coisa assim? Não, isso eu não sabia. Aqui a gente tem, eu não lembro qual é o daqui. Foi um professor que falou lá na escola. Não, não, assim, é porque eu não, essa parte é muito biológica, né? É muito biologia. Eu Eu tô acho que falando foi o para Nonato ou vocês, foi a Dalina que falou mesmo. mas assim, mesmo que ele tenha essa estrutura para falar, eu acho que a capacidade de se comunicar vem muito do cérebro, certo? O cérebro do macaco não é tão desenvolvido como o cérebro humano. Por exemplo, essa caixa aqui de voz, né? Os papagaios também têm, né? Eles conseguem replicar o que o ser humano consegue ensinar para ele, né? Mas o papagaio ele não tem ainda a capacidade de pensar, né? E de formular ideias, formular pensamentos. É isso que eu queria trazer para vocês. A vantagem maior que a espécie ser humano tem em relação às outras é essa capacidade de formular pensamentos. Olha essa primeira espécie aqui, né, o Homo habilis, que ele conseguiu entender que se ele criar uma ferramenta, uma arma, ele vai ter vantagem com animais maiores. Ele vai conseguir atacar animais maiores, né? Ele vai fazer estratégias, né, principalmente estratégias de caça, para conseguir abater e para conseguir se defender também, né, de animais maiores. Então, eu acho que essa é uma das vantagens, né? Olha a vantagem aqui do Homo habilis, né? Que foi essa capacidade de fazer instrumentos de pedras e de ossos. E o crânio, ó, aumentando cada vez mais, né? O crânio do Homo habilis já era muito maior do que o seu ancestral. Por quê? Porque principalmente quando ele está caçando, o tipo de alimento que o ser humano ele vai consumindo, né? Principalmente o alimento animal, e isso dá proteínas para que o cérebro se desenvolva mais ainda, certo? Ó, mostrando um pouco do Homo habilis, né? Que há cerca de 3 milhões e 300 mil anos, devido à evolução, ele resultou na adaptação do meio, né? Então, o meio vai interferir na evolução, né? O meio vai, como a gente estava falando desde as aulas anteriores, o meio que seleciona, né? Vai selecionar os animais que conseguem se adaptar ao seu local. O Homo habilis, né? Era bípede e era mais vertical. A capacidade craniana também vai aumentar. O polegar era oponível, né? Oponível, polegar, a gente consegue fazer isso com o polegar, né? E ele sabia fazer instrumentos de pedras e madeiras, que mostra um pouco, né? Ó, o Homo habilis de novo. Provém o nome, né? Homo habilis é pela habilidade no manuseio, né? Ele fazendo aqui as ferramentas, ó. Olha a diferença, né? Ó. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? Ó. A capacidade craniana vai aumentar porque ele começou a ter uma dieta diferente, né? Ele começou a consumir carne, principalmente carne crua, certo? A carne, apesar dela ser crua, ela ainda tinha muitos nutrientes, né? Que favoreceram essa evolução do cérebro, certo? A gente vai ver que depois que o homem descobre o fogo, né? Os homos descobrem o fogo, aí que sim, que a evolução vai dar um salto. Mas vamos continuar aqui na linha, né? Olha como era feita as armas que eles tinham, né? Ó. Parecia ponta de flecha, né? Era mais pontiagudo. Depois do Homo habilis, pessoal, a gente vai ver a evolução para o Homo erectus, né? O Homo erectus, ele começa a se expandir, certo? Sempre essa necessidade da busca de alimento. Então, o Homo habilis e o Australopithecus, eles começam a se expandir pelo mundo, certo? Principalmente pela necessidade de ter mais alimentos. E o Homo erectus, ele vai surgir principalmente ali na região da Euroásia, certo? Aquela região ali mais embaixo da Europa com a Ásia, ele vai ter uma cultura mais sofisticada, né? Vai fabricar mais ferramentas, vai usar o fogo, né? Já é uma grande vantagem a descoberta do fogo. Eles moravam em cabanas ou grutas e usavam roupas de peles de animais. Olha a diferença, né? Do Homo habilis para o Homo erectus. E eles não suportaram. O que foi que fez com que o Homo erectus não conseguisse
Ele conseguiu prevalecer por um tempo, mas o que foi que extinguiu o Homo erectus? Foi a era glacial, certo? A era glacial, mais uma vez, né? O meio selecionando. A era glacial fez com que o Homo erectus entrasse em extinção. O clima mudou, o Homo erectus não se adaptou e essa espécie entrou em extinção, certo? Aí vai surgir o homem de Neandertal. Então, os poucos animais, os poucos seres que eram descendentes do Homo erectus que conseguiram se adaptar à era do gelo, eles se tornaram uma nova espécie, né? Que a gente vai ver nos próximos slides. Mas só mostrando aqui, né, que o Homo erectus ele viveu há mais ou menos 1.600.000 anos atrás. Tinha a luta pela sobrevivência, né? Então, os hominídeos eles vão evoluir até surgir o Homo erectus, né? O Homo erectus, quais eram as principais características? Era bípede, certo? E era vertical, né? Ele já tinha uma postura mais ereta. Possuía uma linguagem rudimentar. Olha a diferença, né? Ele já conseguia se comunicar, certo? De uma forma bem primitiva, mas ele já conseguia se comunicar com outros da mesma espécie. E ele já fabricava bifaces, certo? Eu não sei o que significa bifaces, viu, pessoal? Mas na próxima aula a gente pode trazer. Aí, pessoal, só para finalizar, a gente vai ver o que foi a descoberta do fogo, né? Para a espécie humana, o que foi essa revolução. Porque a gente não fala muito sobre a Revolução Industrial, né? A gente fala muito de geografia, Revolução Industrial, a revolução da informática. Uma das primeiras revoluções que existiram, né? Assim, não é considerado uma revolução para a história, mas isso mudou muito a vida dos ancestrais dos humanos, foi a descoberta do fogo, certo? Aí na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o que foi essa descoberta do fogo e o que foi que mudou na vida e no hábito dos ancestrais dos seres humanos, certo?